Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse tempo de feriadão no nosso país e para quem mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um tempo de feriadão prolongado, porque amanhã se comemora, se festeja o Dia de São Jorge. Isso mostra como o povo brasileiro, de um modo em geral, é muito ligado à sua fé, é muito ligado à sua religião, é muito ligado aos significados positivos que as religiões trazem para todas as pessoas. Mas, infelizmente, a religião também tem se prestado à utilização, ou a sua utilização, por vigaristas da fé, né? Tem gente que ganha dinheiro com isso, tem gente que monta um verdadeiro império e tem muita gente no campo da política que se aproveita da boa fé das pessoas, aquele que exerce a sua fé, a sua religião com sinceridade, para ludibriar essas pessoas. E o mais recente agora, desse ano de 2026, ou que será o mais preponderante, é a figura de Flávio Bolsonaro, né? Vulgo Flávio Rachadinha. É impressionante como é que essas criaturas têm cara de pau de repente, se apresentarem como pessoas que seguem uma fé, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que respeitam os princípios cristãos. Tudo patifaria do discurso dessa gente. Eles são capazes de se banhar em rios e de fazerem salmos, decorar, como, por exemplo, já denunciei aqui algumas vezes, o recente, né, pastor, vamos dizer assim, o senhor Tarcísio de Freitas, que faz performances absolutamente impressionantes, mostrando o nível da vigarice que essa gente é capaz de exercer. E o Flávio Bolsonaro indo pelo mesmo caminho, sempre citando Deus, sempre citando alguma passagem bíblica. O Bolsonaro, como era um idiota completo, ele não conseguia nem decorar um simples versículo bíblico. Muitas vezes ele até se atrapalhava. Era um desespero total para quem estava perto dele, né? E deu no que deu. Infelizmente, muitas pessoas não têm nenhuma coisa positiva para falar de Flávio Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro, mas invocam apenas uma suposta conexão que teriam com religião. O presidente Lula, nessas eleições de 2026, ele certamente vai ter que tocar nesse tema, porque essa vigarice tem que ser desmontada também, gente, e nada como uma liderança para colocar algumas questões, levantar algumas verdades para que essas pessoas despertem. Como, por exemplo, a figura que essas pessoas seguem lá nos Estados Unidos, Donald Trump, que se apresenta como um religioso, quando todo mundo sabe que ele não tem a menor conexão, nunca teve com religião nenhuma. E, de repente, ele começa a blasfemar, começa a postar imagens de inteligência artificial como se ele fosse Jesus, mais de uma vez, atacar o Papa. E agora, com essa coisa absurda que o seu correligionário no campo da extrema-direita está tentando justificar que é um soldado de Israel que destruiu, né, deu marretadas numa estátua de Jesus Cristo lá no Líbano. Isso diz muitas coisas, gente, isso não é um ato isolado, não. Bom, eu vou conversar com vocês sobre isso e trarei também novidades sobre a saúde do moribundo, o senhor Jair Messias Presidiário. Eu não estou vendo muitos jornais falarem disso, mas tem coisas interessantes que estão acontecendo aí com essa figura, né? Interessantes, enfim, mas cáusticas e dramáticas para ele, né? Bom, antes de entrar nos assuntos, é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal os links para você participar mais aqui desse nosso espaço precioso, tá bom? Bom, começando aqui com a figura do criminoso maior da nação, né, que está lá agarrado, o moribundo. Gente, vejam só que notícia. O Bolsonaro, a defesa dele está pedindo autorização para o ministro Alexandre de Moraes para ele fazer outra cirurgia. Porque ele está com um problema agora, vejam só, numa parte do corpo humano que eu confesso a vocês que eu não conhecia, pelo menos eu não conhecia com esse nome. O manguito rotador. Entenda o problema que levou Bolsonaro a pedido de cirurgia. O procedimento foi indicado para tratar uma lesão no chamado manguito rotador e lesões associadas conforme pedido da defesa de Bolsonaro. Gente, o manguito que eu conhecia era um zagueiro do Flamengo, eu tenho que comentar com vocês, né? Infelizmente o manguito já faleceu. Esse aqui era o manguito.
O Manguito teve uma passagem num jogo de futebol, que ele era um zagueiro muito viril, né? Ele batia muito, né? Não tinha VAR, não tinha, enfim. E ele atropelava mesmo. E teve um jogo que ele machucou 2 zagueiros do Vasco. E aí, no intervalo, o repórter de campo foi perguntar: Manguito, ó, o pessoal do Vasco está reclamando aí, você contundiu 2 jogadores logo no primeiro tempo. O que está acontecendo, Manguito? Ele falou: olha, para mim é assim, tudo que se mexe em campo eu chuto. Então, esse era o Manguito, né? Agora, eu nunca imaginei que o Manguito rotador fosse também criar um problema para o criminoso maior da nação. Gente, se isso for castigo divino, olha, essa criatura ainda vai sofrer muitos castigos, né? Porque o que ele fez de mal, e o mal ainda continua aí, passou o bastão para o filhote. Mas o filhote que defende algumas ideias no plano da economia, porque defende elites, eu acho que se por um acaso o Brasil tivesse essa catástrofe, né? Eu estou acreditando que o presidente Lula vai ganhar essas eleições no primeiro turno, basta mexer alguns pauzinhos e enfrentar mesmo algumas coisas que o cenário está se desenhando para essa configuração. Mas o que o Flávio Bolsonaro defende, e já abraçou, e o Tarcísio defende também, é o modelo econômico da Argentina. E aí os grandes veículos de comunicação simplesmente não estão falando o que está acontecendo na Argentina. O fato dos argentinos estarem comendo carne de burro já era um negócio assim muito estranho, muito esquisito para todos nós. Mas a coisa está radicalizando. Ontem eu vi uma matéria, eu não consigo exibir para vocês, mas a revista Fórum fez repercutiu essa matéria de uma TV argentina. A matéria é isso aqui, ó. Acredite se quiser, meu amigo, minha amiga. Após carne de burro, o que está acontecendo? Reportagens mostram argentinos comendo gato e madeira. Gente, o argentino virou comedor de gato e cupim, comendo madeira. Com grave situação do país comandado pelo extremista Javier Milei, gatos e um tipo de árvore já conhecida por ser comestível, a Iacaratia, estão sendo consumidos pelas pessoas em condições econômicas mais delicadas. Aí as cenas são pavorosas, né? O cidadão correndo na rua, tentando pegar um bichano, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu vi um jornalista aí falando assim: olha, eu não consigo nem imaginar porque eu tenho um cachorro em casa, né? Um perro, e só de imaginar alguém sequestrando o meu cãozinho para comer. Gente, vocês imaginem o que essa gente andou falando de Venezuela, de Cuba, e agora todos estão calados, né? E o Milei lá em Israel, o Milei lá querendo virar judeu, achando que isso vai enganar algum judeu. Gente, é um cara com problema psiquiátrico, né? Mas é um cara com problema psiquiátrico funcional, porque ele está destruindo a Argentina. Bom, a gente vai voltar a esse assunto aí, porque, olha, não é coisa para se desprezar, não. Esse fato do que está acontecendo na Argentina. Uma coisa muito importante que a gente vai tratar muitas vezes aqui no nosso portal é uma iniciativa do ministro Flávio Dino que eu estou achando sensacional. E foi publicada através de uma entrevista que ele deu no ICL. O Flávio Dino já está começando a jogar para discussão um projeto de reforma do judiciário. E no processo eleitoral isso seria muito interessante que isso viesse à tona. E por que é importante o Flávio Dino estar falando desse assunto? Porque somente o Supremo Tribunal Federal pode ter iniciativa de um projeto de lei para alterar estruturas dentro do Poder Judiciário, para que não haja uma interferência de um poder num outro poder. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ele compete apresentar um projeto de modificação da legislação. Mas o Dino vai além, porque ele propõe também mudanças na legislação do Código Penal, pegando os crimes cometidos por servidores públicos e responsabilizando com muito mais intensidade. E eu vi que dentre esses crimes que Flávio Dino está querendo aumentar a pena, ou mexer, é o crime de prevaricação. Porque vejam só o que fez o senhor Augusto Aras, diante da hecatombe que a gente teve no Brasil, com centenas de milhares sendo mortas num período de uma pandemia, pela irresponsabilidade, pelos crimes cometidos pela quadrilha Bolsonaro e todos os seus asséculos. O senhor Augusto Aras, simplesmente, ele deve ter olhado no Código Penal, certamente, viu que o crime de prevaricação, a pena de 6 meses a 1 ano, e falou:
eu vou segurar o Bolsonaro, segurar a quadrilha toda, porque se me processarem por prevaricação, o máximo vai acontecer, pena de 6 meses a 1 ano, juizado especial criminal, e tem outra, prescrição, né, ocorre muito mais rapidamente. O senhor Augusto Aras sumiu do mapa, né, mas deixou esse rastro aí. Seria muito importante que os crimes de prevaricação eles fossem punidos com uma responsabilização muito maior. O Jornal Nacional citou essa entrevista do Flávio Dino e vamos aguardar. Agora, entrando aqui nesse ponto aí da religião que eu comentei com vocês, o presidente Lula já voltou, né? Está voltando. Matéria é essa aqui. Matéria da Folha. Lula intensifica na pré-campanha contraponto a Trump de olho em desgaste para Flávio Bolsonaro. É que eu tenho dito para vocês, gente. Isso aqui a gente não pode deixar passar despercebido, não. Cadê o senhor Malafaia? Cadê o Tarcísio de Freitas? Cadê o Bolsonaro? A Michele Bolsonaro? Para defender o Netanyahu, defender Israel, a terra prometida, né? Para defender o genocida de lá. Enfim, eles não aparecem, porque agora um dos soldados criminosos, reproduzindo aquilo que já está na essência desse exército israelense, simplesmente menosprezando os cristãos, né? E não venham me dizer, não, isso é um ato isolado. Não, porque eles perseguem todas as pessoas ali na faixa de Gaza, eles fazem atrocidades com os palestinos ali na Cisjordânia, porque não sendo judeus, para eles são como se fossem baratas. E eles fazem as maiores atrocidades. O nível de pessoas, de soldados, que têm tirado a sua própria vida no exército de Israel, e as matérias, as entrevistas que os jornais de lá estão publicando e que os jornais do mundo acabam não publicando, são coisas impressionantes, né? Hoje são uma coluna muito interessante no UOL aqui, Luiz Facori e Felipe Bailês. Trump, o Papa e a dissonância cristã. Onde eles comentam exatamente isso que eu estou comentando aqui com vocês. Como é que pode o Trump, que se apresenta como essa figura e que encanta a extrema-direita, ser uma pessoa tão desrespeitosa? Como é que essa incoerência desses genocidas, assassinos, criminosos, isso não é... Como é que isso aqui, gente, isso aqui não virou um escândalo mundial? Como é que isso... essa coisa grotesca que Trump faz, né? Aqui no final do parágrafo da matéria deles, ele diz o seguinte: a direita brasileira construiu nos últimos anos um alinhamento automático com Trump e Israel. Aposta que funciona principalmente pelas questões morais e religiosas, mas quando o presidente americano dispara contra o Papa, se pinta como Cristo e um soldado aliado aparece destruindo a estátua de Jesus, o custo desse alinhamento pode ter um forte impacto eleitoral, principalmente em meio aos grupos cristãos. Além disso, os acontecimentos limitam também a ação de líderes religiosos, que possuem intenção de declarar apoio político, uma vez que precisam estar atentos para não produzirem contradições capazes de afetar a fé dos fiéis. Então, o que eu acho? Eu acho que se o presidente Lula tivesse todos os dias nas redes, ele poderia, num momento, né, falar assim, chamar atenção, né? Gente, o que é isso? Olha como é que essas pessoas estão fraudando, as pessoas religiosas, como eles falam uma coisa, mas eles praticam outra. Enfim, chamar atenção, mostrar a indignação dele do que fez Trump contra o Papa, da blasfêmia que Trump fez contra os cristãos, contra os católicos, né? E mostrar como essa gente está toda associada. Essa coisa de comer carne de burro, comer carne de gato e comer madeira na Argentina, isso é uma coisa para o presidente Lula chamar atenção. O que querem fazer com o nosso país. O que essa extrema-direita quer fazer com o nosso país. Isso sendo falado por uma liderança, gente, isso tem um peso muito grande. Eu vou insistir, tá? Vou insistir porque o presidente Lula ele vai ser colocado em debate para muitas coisas, né? Vai debater muitas coisas e essa é uma coisa que pega. E nós vamos ter que chamar muita atenção disso. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. A gente se encontra no próximo portal. Tchau.